Sim. Sim, então vamos dar início. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Felipe Mulazani Melo, aluno do programa de pós-graduação da UFSM em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, PPGAUP. Queria agradecer em especial à banca, né, ao Olavo, meu orientador, me acompanhou no desenvolvimento do trabalho, ao professor Luiz Guilherme também, por ter participado da banca, a professora Vanessa, pelas sugestões, pelas correções, também foram muito úteis, e agradecer o tempo por estar aqui para me ajudar a colaboração no trabalho, né? Então, o título da pesquisa é A Utilização das Praças Centrais de Santa Maria durante a pandemia de Covid-19, uma análise do período da disseminação da Ômicron. Bom, então, a presente pesquisa, né, a proposta dela é um estudo em relação ao uso do espaço público, em específico, 3 praças da cidade de Santa Maria: Praça Saldanha Marinho, Praça General Osório e Praça João Pedro Mena Barreto. O recorte temporal do estudo das praças foi 9/12 de 2021 a 1/4 de 2022, o período em que a cepa Ômicron teve seu grande pico, né? Que eu trago um breve contextozinho sobre as praças, o que é a praça, só para contextualizar, né? Então, as primeiras praças nascem lá na Grécia, na Roma Antiga, assumem diversos nomes: o Fórum Romano, a Ágora Grega, local que deu origem ao mercado comum, encontros, exibições, jogos, lutas, interações sociais diversas, debates políticos. A praça ela vem evoluindo, ela passa por diversos nomes, né? Praça de Armas, Praça Renascentista, Praça Barroca, até chegar no que a gente tem hoje. No Brasil, as primeiras praças surgem na colonização portuguesa, no Brasil colônia, com demarcações de terra. As praças surgem de frente a igrejas, a prédios públicos, então ali elas vão se desenvolvendo até os dias atuais, passa por diversas linhas projetuais, ecletismo, modernismo, a linha contemporânea, assume novos usos, contemplação, passeio, as práticas esportivas. Então a praça ela vai se moldando conforme o público que a utiliza, a cultura do local e o passar dos anos, né? Conforme o século ela vem se modificando. No momento atual, a praça, então, ela se caracteriza pelo espaço de livre acesso, a administração é feita pelo poder público, né, sem fins lucrativos, e é um local de socialização, proporciona um relaxamento do estresse cotidiano, tem estudos que falam que auxilia na saúde psicológica, na saúde física dos usuários. Então, ela desempenha esse papel fundamental dentro do desenvolvimento urbano de uma cidade, né? Aqui eu trago essa tabelinha porque para mim foi muito difícil achar os conceitos de praça, porque eles eram todos espalhados, e alguns trabalhos tinha outros. Eu não consegui achar uma tabela que contemplasse o que era a praça, né? Então, eu trouxe para o meu trabalho para que outras pessoas que vão estudar praça ou queiram referenciar possam achar essa tabela. Então, eu vou falar de alguns autores aqui. Aqui a tabela está incompleta, no trabalho ela está mais completa. Então, Brito define a praça como local de interrupção dos elementos urbanos, oferecendo contato com o verde. Guel, área de permanência e contemplação. Jane Jacobs, local que deve conter a sua maior importância a presença das pessoas, a diversidade do uso. Lima, local destinado ao lazer, ao convívio social de toda a população. William Height, a praça é um refúgio urbano com áreas verdes e com locais de livre circulação. Então, aqui traz alguns autores que definem a praça. Essas imagens que vocês vão vendo à esquerda dos slides são imagens feitas durante a pesquisa das diversas praças. Então, foi naquele período que eu passei lá no primeiro slide, durante as visitações em loco. O que a gente buscou nessa introdução no contexto, né? Qual foi o novo foco que o espaço da praça pública teve durante a pandemia? Quem utilizou, como foi essa mudança de uso, né, durante a pandemia, como as pessoas se apropriaram, o que influenciou utilizar, não utilizar, o uso da máscara, o distanciamento social, todos esses fatores a gente busca aqui. As emoções, as percepções também mudaram, né, por causa da pandemia, isso ela afetou essa percepção do espaço, as pessoas estavam impactadas com altos índices de óbito, alto índice de contaminação, então o momento ele afetou, né? Então, diante desses acontecimentos, se fomentou essa pesquisa científica
em relação à utilização dessas 3 praças durante a pandemia, né? Então, torna esses locais, essas praças, o nosso objeto de estudo da pesquisa. Localização da área de estudo, né? Então, aqui, basicamente, só para localizar vocês aonde está sendo feito esse estudo, está sendo feito na cidade de Santa Maria, localizada no estado do Rio Grande do Sul. A cidade ela possui em torno de 285 mil habitantes, segundo o último censo. Ela é a maior cidade da sua mesorregião, e esse foi um dos fatos que motivou a escolher a cidade, tanto que eu estava morando lá na época, e a cidade ela traz essa importância, tem essa quantidade de habitantes, então é um local significativo para a gente realizar o estudo. Nessas 3 imagens aqui dos mapas, a gente tem o perímetro do município em amarelo, em preto, perímetro urbano, a localização da cidade dentro do estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul dentro do Brasil. Aqui tem algumas curiosidades sobre Santa Maria, né? Ela conserva alguns prédios históricos de grande valor, conhecida também como Boca do Monte, que a gente tem, é cercado por lindos morros aqui em torno da cidade de Santa Maria, também denominada como Coração do Rio Grande, porque ela está localizada bem no centro do estado, e também comporta a nossa universidade, né? A UFSM, com mais de 30 mil alunos, o que gera esse fluxo de pessoas dentro do município. A localização em relação aos bairros que foram selecionados, né, 3 bairros aqui no centro do perímetro urbano. Em verde, o Passo da Areia, onde está a Praça do Malé. Em amarelo, o bairro Bonfim, Praça dos Bombeiros. Em vermelho, a localização da Praça Saldanha Marinho. As principais vias de acesso, né, BR-158, 287, que liga a capital Porto Alegre e liga também a fronteira com o Uruguai. Uma breve caracterização das praças, para a gente compreender elas. Então, a primeira é a Praça Saldanha Marinho, que temos algumas fotos durante as visitações em locos para fazer a pesquisa. Então, a Praça Saldanha Marinho, ela é cercada, né, por edifícios institucionais, muitos comércios também em volta, a prefeitura. Então, isso gera um grande fluxo de pessoas durante os dias da semana, né? Por quê? Porque elas buscam esses serviços que são oferecidos no entorno da praça, por ela estar localizada numa área muito central, ela oferece essa diversidade de serviços no seu entorno e do centro, né? Então, aos dias de semana, ela tem um alto fluxo dessas pessoas, intervalos de almoço, que vão às compras ou que vão apenas para visitar a praça mesmo. Aos finais de semana, o uso é um pouco mais moderado, é utilizada para recreação e algumas interações sociais, apresenta bastante comércio informal no centro da praça, utilizada para algumas manifestações, protestos, shows, feiras, também tem esses pontos. Localizada no bairro Centro, média de 4.400 metros quadrados a Praça Saldanha Marinho. Segunda praça é a Praça General Osório. Essas fotos tiradas à esquerda são fotos de um final de semana. Conhecida como Praça do Malé, porque tem um regimento militar em frente, foi escolhida em função das grandes áreas verdes e gramadas. Então, essa praça se diferencia um pouco da Saldanha Marinho pelo fato de oferecer equipamentos e grandes áreas verdes, né? Quadra esportiva, pista de corrida, caminhada, feiras de produtos rurais também acontece dentro da praça. O comércio informal também existe, alguns food trucks ao entorno, final de semana, academia ao ar livre e playground. Então, essa praça ela é mais utilizada pela população aos finais de semana para uso recreativo devido a essas áreas verdes. Ela é uma praça bem maior que a Saldanha Marinho, tem 13.500 metros e está localizada no bairro Passo da Areia. Última praça, Praça João Pedro Mena Barreto, conhecida como Praça dos Bombeiros, por ter o grupamento de bombeiros ao lado. Foi escolhida por conter um fluxo diverso, jovens, idosos, conta com também atividades diversas, como feiras, ações comunitárias, e apresenta alguns equipamentos também, academia popular, playground, espaço para convívios de animais fechado, que ela tem também, e o seu entorno é um misto, né, de residência com comércio. Eu esqueci de falar da General Osório, ela já é mais um misto residencial em torno dela, não oferece muito comércio. Tamanho da Praça dos Bombeiros é em torno de 6.000 metros quadrados, localizada no bairro Bonfim. Recorte temporal da nossa pesquisa e o surto de Covid-19. Então, o recorte temporal, como eu já falei, foi do dia 9/12 de 2021, último mês de 2021, a 1/4 de 2022. Foi esse recorte temporal que foram feitas
as visitações in loco para realizar as observações do comportamento dos usuários. Durante esse período, a gente consegue ver o surto, o grande pico de contágio da Ômicron, né? Foi esse momento em que a Ômicron surge no mundo, né? Essa variação da variante Delta, né? Então, ela aparece dentro do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Maria. Aqui é uma breve introdução sobre a Ômicron, né? A variante foi confirmada no país, no Brasil, no final de novembro, e em menos de 2 meses ela já vinha pelos Estados Unidos, Reino Unido, e acabou chegando ao Brasil no final de novembro. A pesquisa começou no mês seguinte, então ela já estava em alta. Ela se revelou ser muito mais forte em questão de disseminação, 5,4 vezes maior que a Delta, né? Fato que provocou esse tsunami de infecções e trouxe um novo recorde no número de casos no mundo e dentro do Brasil, né? Foram 3,2 milhões em 24 horas no Brasil e a média móvel semanal subiu 600%. Entre a última semana de 2021 e 2022, que é uma das semanas que estavam acontecendo as visitações nas praças, a positividade dos testes saltou de 13,7% para 39,5% em todo o território brasileiro. Então, teve esse boom durante a pesquisa. Aqui a gente consegue ilustrar melhor. Então, dentro de Santa Maria, esse aqui é um gráfico das médias móveis de Santa Maria. A gente consegue acessar ele dentro do site da UFSM, na barra coronavírus. Então, lá a gente tem, a gente pode ver que o início da pesquisa, a variante ainda estava embaixo. Depois ela tem um grande pico de contaminados dentro da cidade e depois ela cai de novo. Então, esse fato é o que a gente buscou analisar, se teve alguma relação desse grande pico, se isso impactou ou não nas ações das pessoas ao utilizar o espaço público, já que a gente teve o maior pico de toda a pandemia durante o recorde temporal da pesquisa. Dados de Santa Maria. Dados do Rio Grande do Sul. Basicamente, muito parecidos, só que numa escala maior, porque traz de todas as cidades do estado, né? Mas o início da pesquisa também é com aquela baixa e depois aquele salto em casos, né? Então, aqui a gente consegue ver o início termo da pesquisa, enquadrando esse grande alto número de contaminados pela Covid. Lembrando que esses gráficos, eles não informam óbitos, só o número de casos positivos. O objetivo da pesquisa, então, e a justificativa. A justificativa para a pesquisa, né, é porque os acontecimentos que estão acontecendo durante a pandemia, né, eles têm impactos diversos, tanto na área da saúde, econômica, como a social, né? Então, a compreensão desses efeitos é fundamental e isso vai poder auxiliar em medidas sociais públicas que melhorem tanto o uso do espaço social quanto o uso da praça, né? A gente conhecendo o que provocou o efeito nas pessoas, como mudaram o comportamento, como utilizaram a praça, se preveniram, se não se preveniram, se teve impacto dos casos, não teve. Isso gera um conjunto de dados muito importante. A pandemia ela foi estudada em vários pontos, né? Não poderia deixar de fora o espaço público. Quanto mais pesquisa, mais dados, melhor. Proporcionando, então, formas de apropriação do espaço de forma segura, sem que seu uso seja inviabilizado. Então, a proposta, assim, a justificativa é que as praças possam ser utilizadas sem que sejam inviabilizadas durante uma pandemia. Mas, para isso, a gente precisa ter os cuidados necessários e conhecer como as pessoas agem durante uma pandemia utilizando o espaço público. O objetivo principal da pesquisa. O nosso objetivo principal foi analisar o comportamento dos usuários das praças em relação a 3 pontos. Então, a visitação, que seria o número de usuários, se esse número aumenta ou diminui quando os casos sobem ou descem. A utilização de máscara, as pessoas utilizam mais máscara quando os casos aumentam, os casos diminuem, ou isso não tem relação. E o cumprimento do distanciamento social, né? Então, em relação à semana de número de casos positivos de Covid. Então, compara esses 3 pontos com a oscilação dos casos para ver se tem algum efeito dentro do espaço público. O objetivo principal, a gente procura alcançar ele pelos métodos de observações. Nosso objetivo secundário já traz um questionário. O que a gente busca no questionário? Analisar outros pontos, sem ser outros pontos que tragam outras informações diferentes do objetivo
principal. Então, identificar formas de utilização das praças públicas, quais atividades as pessoas relatam que fizeram, com qual frequência foram à praça, qual foi a caracterização desses usuários, a percepção que eles tiveram e a importância, né, do ambiente, qual a importância esse ambiente assumiu durante a pandemia. Os métodos para alcançar esses dois objetivos, objetivo principal e secundário. Então, o objetivo principal, a gente trouxe o método de observação. As observações foram realizadas por 17 semanas, totalizando 34 dias de observação. Se tiver algum problema, se a internet cair, vocês me avisem aqui pelo telefone. Eu vou deixar ele aberto para não ficar falando aqui sem vocês estarem escutando. Então, a observação foi realizada por 17 semanas, totalizando 34 dias de observação, e entre aquele período, aquele recorte temporal, 9/12/21 a 1/4/22. Sendo que essas observações ocorreram 1 hora em cada praça por dia, totalizando 102 horas de observação. As observações foram feitas em loco e também a partir das gravações das câmeras de segurança. Nessa imagem eu trago uma imagem da Praça Saldanha Marinho, que mostra alguma das câmeras. Tem várias câmeras espalhadas pelas praças que foram também utilizadas. Consegui observar um total de 3.902 pessoas. Aqui uma tabelinha rápida, só para a gente ter uma noção de como ocorreu. Então, mês de dezembro, observações em loco. Todos os dias que foram observados, 1 hora em cada praça. Cada dia ia 1 hora em cada praça e observava o comportamento do usuário, comparando com a oscilação dos casos. Janeiro, dividido em câmera e em loco. Um asterisco são os dias que foram em câmera, imagens das câmeras. Fevereiro foram todos os dias em loco. Março, a gente observou as praças pelas câmeras e abril pelas câmeras também. Ficou um percentual bem parecido entre visitações em loco e câmera, uma diferença de 3 ou 4 dias de diferença. Então, acho que teve 4 dias a mais de observação em loco do que com as câmeras. Método de observação em loco. Então, para dar início à observação em loco, procurou-se, né, locais discretos, né? Ia com a prancheta lá, fazia as anotações. Por que discreto? Porque muitas vezes, quando eu estava realizando as anotações, alguns usuários da praça viam que estavam sendo observados, vinham conversar com o pesquisador, ou colocavam a máscara, então tinha essa interferência. Então, o mais discreto possível, realizava as observações, anotações, e ia para a praça seguinte. Então, assim, formulou-se uma tabela de anotação para constatar os 3 pontos: número de usuário, utilização da máscara e cumprimento do distanciamento social. Método de observação em vídeo, como que se deu? Então, em loco, ia na praça, com a prancheta, fazia as anotações, ok, depois passava por o computador. As câmeras, primeiro constatadas as câmeras, aqui também é a Praça dos Bombeiros, a gente pode ver que é o mesmo sistema de câmeras, e nos postes, lá atrás tem outro. Procurou-se qual órgão era o responsável, né? Então, constatou-se que era o CIOSP, Centro Integrado de Segurança Pública. No primeiro início foi difícil ter acesso às imagens, mas conversando com o coordenador geral, a gente conseguiu, sendo que foi concedido, né, as imagens para elas serem analisadas apenas dentro da instituição. Então, segunda a quarta, o pesquisador se deslocava e poderia ter acesso a esses dados já armazenados lá. Os dados não eram entregues ao pesquisador, a gente não poderia retirar o dado de dentro do centro e nem armazenar dentro do computador. Então, ele estava restrito à observação dos materiais, das imagens das câmeras apenas lá no centro, no CIOSP. Foi feito um termo de confidencialidade, porque essas câmeras elas estão espalhadas por toda a cidade, então tudo que era visto e falado lá dentro tinha esse sigilo, e um funcionário acompanhava o pesquisador para ele fazer o tempo que fosse necessário lá dentro do expediente da revisão das imagens, analisar o número de usuários, utilização de máscara, distanciamento social dentro do órgão. Número de casos de contágio de Covid-19, da onde os dados de contágio foram retirados. Então, as imagens foram do CIOSP e as observações foram em loco e em vídeo. O número de casos de contágio, então, buscou-se, né, levantar esse número de pessoas contaminadas, né,
Então, a divulgação desses dados, eles eram feitos por boletins epidemiológicos. Os boletins municipais estavam disponíveis no site da Universidade Federal de Santa Maria. Já o número total de casos do estado era coletado no site da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul. Então, toda segunda-feira, toda semana, saía no site da Universidade Federal de Santa Maria, na parte do coronavírus, número de casos confirmados em Santa Maria, e na Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, o número de casos confirmados no estado. Isso era comparado com as observações semanais, para ver a oscilação do comportamento dos usuários em relação à máscara, distanciamento social e visitação. Como se deu o tratamento dos dados, resultados e análises? Então, tratamento dos dados, né, para testar a informação do grau da disseminação do vírus no comportamento em relação aos 3 objetivos, né, que é a visitação, máscara e distanciamento social, utilizou o software Jamove. É um software de análise estatística de código aberto, baseado na linguagem R, né, que é uma análise inferencial. A percepção de risco foi vista como? Através da reportagem do número de casos nos níveis estadual e municipal, retirando os dados lá dos sites já falados. Com isso, a gente comparava com o comportamento das pessoas. Bom, empregou-se, né, dentro do software o teste de Kuhn-Casares, o que é um teste não paramétrico. Então, ele é um teste não paramétrico baseado em hipóteses, o qual apresentou resultados estatísticos. Então, a gente teve resultado estatístico fazendo a comparação dos casos, da oscilação dos casos com o quantitativo das pessoas utilizando ou não máscara, cumprindo distanciamento social e as visitações. O teste foi utilizado para comparar os 3 pontos, que são os objetivos principais da pesquisa, analisados em relação à variável quantitativa da oscilação dos casos de Covid-19. Então, testou-se esse efeito da diferença, né, entre o número de casos da semana da observação e da semana anterior, porque a gente tinha os dados sempre da semana anterior. Então, a pessoa se baseava nos dados de uma semana anterior. Então, a semana anterior teve uma alta de casos, e essa informação que a pessoa tinha. Para a semana que vem, só ia sair a informação na próxima semana, que era toda segunda-feira. Dessa forma, se a diferença entre o número de casos fosse positiva, negativa ou zero, codificamos como aumentando, diminuindo ou mesmo. Então, aumentando era quando os casos aumentavam, diminuindo quando os casos diminuíam, e mesmo foi em algum momento que houve uma estabilidade de caso. Foi pouco, mas aconteceu. Então, compara-se esses dados com as contagens diárias de pessoas de cada praça, o uso de máscara e distanciamento social. A variável preditora é a variável que permite predizer uma resposta em relação aos nossos objetivos de pesquisa. A gente tem 3 variáveis em escala municipal. Municipal seria Santa Maria, os casos aumentando, os casos diminuindo e mesmo. O mesmo foi apenas na primeira semana que teve uma estabilidade de casos da primeira e da segunda semana. Depois, todas as outras semanas, até o último dia, a oscilação se manteve, aumentando e diminuindo. Quanto à utilização dos dados estaduais, a gente não tem a variável mesmo. Por quê? Porque dentro dos casos estaduais não teve, de uma semana para outra, o mesmo número de contágio, não teve uma estabilidade. Então, sempre aumentou ou diminuiu em nível estadual. Em nível municipal, que a gente teve de uma semana para outra, um caso que os casos ficaram estáveis. Nossa primeira análise, então, foi em relação ao número de usuários. Para esta análise, utilizaram-se as contagens do número de usuários por dia observado, então fazia a contagem, correspondente a 2 dias de observação, 1 hora em cada praça, 17 semanas, totalizando 102 períodos. O que se observou? Observou-se, com os resultados do software, que houve um efeito estatístico da percepção de risco, seja com o modelo utilizando os dados estaduais, seja com o modelo utilizando os dados municipais. Pode-se, dessa forma, afirmar que houve um efeito do aumento dos casos. Quando os casos aumentaram, houve um efeito na redução de visitação dos usuários nas praças investigadas, ao menos nesse período em que o pesquisador investigou, né, das 17 semanas observadas. Aqui trago um gráfico para a gente ilustrar esses dados, né? Esses 2 picos, essas 2 linhas mais altas, em azul, a gente tem os casos estaduais do Rio Grande do Sul, em laranja, mais fraco, os casos de Santa Maria,
e em vermelho mais forte o número de usuários em conjunto das 3 praças por semana. Então, começa na semana 49 e termina na 13. A gente pode ver que a linha de número de usuários, ela tem uma queda quando começa o grande pico da variante. A gente não passa de 200 usuários em relação às 3 praças quando a gente alcança esse pico. O que isso demonstra? Que a divulgação desses autopicos da Ômicron causou um efeito de diminuição de usuários dentro das 3 praças públicas observadas. Segunda análise, uso de máscara. Aconteceu da mesma forma descrita anteriormente, mesmo software, mesmo métodos, e testou-se o efeito da variação do número de casos na adoção do uso da máscara. Então, se a pessoa voltou a utilizar, não utilizou a máscara durante essa oscilação. O que pode se inferir? Afirma-se que o efeito do aumento de casos no uso de máscara para usuários nas praças investigadas, ao menos no período das 17 semanas observadas, também teve efeito nos usuários. O modelo, a partir dos dados municipais, no entanto, não mostrou, os dados do município não mostraram uma diferença significativa entre os níveis diminuindo, subindo e mesmo. Então, ficou um pouco parelha essa diferença. Mas a diferença estatística entre os níveis diminuindo e mesmo, ela ficou mais, como a gente pode dizer, ela não oscilou tanto, ela teve oscilação entre aumentando e subindo, a gente consegue ver o maior uso de massa, mas quando os níveis estavam diminuindo e mesmo, não teve essa oscilação do uso da máscara, se manteve parelho. Um gráfico também muito semelhante ao anterior, demonstra esses mesmos dados. Em azul, fraco, dados do casos de Covid confirmado no Rio Grande do Sul. Em vermelho, casos de Covid em Santa Maria. Teve uma diminuição de escala dos números aqui, porque aqui esses 1.576, ele equivale a 157 mil casos, né? De Santa Maria fica em 1.334, porque os casos no Rio Grande do Sul eram muito mais elevados. Então, para poder montar o gráfico, a gente fez essa diminuição. A linha amarela é o uso de máscara. A linha vermelha forte é o usuário que não utilizou máscara. Então, a gente consegue ver, quando os casos estão baixos, a gente tem um alto índice de pessoas, usuários sem máscara. Aqui a gente consegue ver que as linhas se cruzam, a amarela e a vermelha. A vermelha passa acima da amarela. O que isso significa? Significa que a linha vermelha, os usuários estão utilizando máscara. A linha amarela, os usuários não estão utilizando máscara. Qual momento os usuários estão utilizando mais máscara? Pode ver. Quando os picos da Ômicron mostraram maior elevação. Depois volta-se ao normal. Pessoas param de utilizar tanto a máscara quando os casos começam a regredir. A linha amarela passa em cima da linha vermelha novamente, que significa que temos mais número de pessoas sem máscara nas praças do que com máscara. Terceira análise, análise do distanciamento social. Observou-se também que há um efeito estatístico, né, da percepção de risco, com o modelo utilizando os dados estaduais, mas não houve a validade estatística quando utilizamos os dados municipais em relação ao distanciamento social. Então, pode-se afirmar que houve também um efeito do aumento dos casos, aumentando a adoção do distanciamento social, pelo menos nos usuários das praças investigadas, ser considerado o modelo a partir dos dados estaduais, né, durante o período de 17 semanas. Então, tendo em vista, né, que os modelos tiveram tamanhos de efeito distinto do distanciamento social, pôde-se adotar os dados estaduais como os melhores preditores de comportamento para a adoção do distanciamento social nos espaços públicos. Aqui fala, né, a adoção do distanciamento social em momentos em que os casos estavam diminuindo, foi em média 1/3 menor quando o número de casos estava subindo. Então, as pessoas adotaram 2 vezes mais o distanciamento social quando as notícias que os picos da Ômicron estavam lá em cima. Ao contrário, quando decaiu, as pessoas relaxaram em questão do distanciamento social nas praças públicas. Aqui o gráfico que segue o mesmo padrão, a gente consegue ver as linhas se cruzando, né? Usuários sem distanciamento social em amarelo, usuários com distanciamento social em cinza, aqui as linhas se cruzam, a linha cinza fica em cima da linha amarela durante esses 2 picos da Ômicron, tanto estadual como municipal, e a amarela fica embaixo, voltando as pessoas a não praticarem distanciamento social quando os casos demonstram
queda, ou aqui também no início os casos estão em queda, a maioria das pessoas não estava praticando distanciamento social quando observado nas praças. Nosso método secundário, que é a aplicação do questionário, se deu de forma virtual, o mesmo foi desenvolvido no Google Forms, com perguntas fechadas, dividido em 4 partes e uma última pergunta aberta. Então, ele tem 4 pontos principais. Utilização das praças, que tem em torno de 6 perguntas, caracterização do usuário, que traz 3 perguntas, uso e frequência, que traz 6 perguntas, e percepção do usuário, que traz 3 perguntas. Os itens abordados dentro daqueles pontos. Os fatores que afetaram na decisão de utilizar as praças, cuidados em relação ao distanciamento social e uso de máscara, locais frequentados, atividades realizadas, quais ambientes frequentaram mais, uma caracterização do perfil do frequentador, a frequência, o período de uso, o tempo de permanência, a percepção que a pessoa teve do ambiente durante a pandemia e a importância que o mesmo assumiu durante esse momento também. Aqui a gente destrincha eles, traz mais especificado que cada item traz. Então, no primeiro item, utilização das praças, se tem 7 perguntas de múltipla escolha que buscam identificar os valores que a gente já falou, né? Quais praças utilizaram, ocorre o uso da máscara, cumprimento, distanciamento social, constatar os ambientes mais utilizados e atividades mais desenvolvidas. Caracterização dos usuários, 3 perguntas, relação idade, gênero e local de residência. Uso e frequência. Então, qual a frequência que utilizou a praça, os horários mais utilizados, o tempo que permaneceu no ambiente e com quem frequentou. A percepção do usuário conta com 2 perguntas fechadas, com escala Likert de 7 pontos, para descobrir a percepção em relação ao risco e em relação à importância da praça. E para fechar o questionário, tem-se uma pergunta aberta que coleta informações e opiniões a respeito de melhorias físicas da praça ou ações que tornassem o ambiente da praça mais seguro durante aquele momento, que levaria as pessoas a utilizarem a praça durante o momento da pandemia. Entramos, então, aqui agora nos resultados dos questionários. Nosso N foi de 219 respondentes, então 219 pessoas responderam o questionário. Desses 219, a primeira pergunta classificava as pessoas. A primeira pergunta era em relação se você utilizou qualquer praça, alguma praça, durante o período da pesquisa, que foi de 9/12 a 1/4. Se a pessoa respondia que sim, ela continuava a responder as perguntas do questionário. Se a pessoa respondia não, era encaminhada para o final do questionário, agradecia-se a participação, e a participação da pessoa estava encerrada. Diante disso, a gente teve, dos 219, 71,2% afirmaram utilizar alguma praça durante o período da pesquisa, e 28,8% não utilizaram nenhuma praça. Então, a partir de agora, as respostas estão em cima do número total de 156 usuários, que é a porcentagem de 71,2% dos 219. Primeira pergunta, a gente tem aqui, 83, 79, 72, 64. Por quê? Se o número é 156. As pessoas poderiam marcar mais de um ponto. Então, as pessoas poderiam marcar Praça Saldanha Marinho, Praça General Osório, Praça João Pedro Mena Barreto e frequentei outras praças. Por isso, a gente tem esse número elevado nas perguntas. Então, essa pergunta era em relação a qual praça a pessoa utilizou, né? Não teve uma oscilação muito grande entre as 3 praças do estudo, elas ficaram mais ou menos iguais, mas a que foi mais constatada no questionário foi a Saldanha Marinho, a General Osório e a Praça João Pedro Barreto, seguido por outras praças que as pessoas também utilizaram. A segunda pergunta era em relação qual foi a decisão que levou a pessoa a utilizar a praça durante a pandemia. Primeiro ponto foi após a ampliação da vacinação, né? Que quando a pesquisa aconteceu, a vacinação já estava em andamento. Segundo ponto foi a diminuição na taxa de contaminação de Covid, um ponto também relacionado lá com o nosso objetivo principal, que a gente analisou. Por conterem áreas verdes e o sentimento de esgotamento. Esses foram os principais pontos que as pessoas elencaram para utilizar a praça durante a pandemia.
Relação ao uso de máscara e distanciamento social. Então, 48,7% utilizaram máscara somente quando perceberam que os locais tinham aglomeração de pessoas. 18,6% afirmaram que não utilizaram máscara no ambiente da praça e 32,7% utilizaram todo o tempo. Relação ao distanciamento social, 51,9% só mantiveram o distanciamento social quando perceberam que estava acontecendo alguma aglomeração. 40,4% mantiveram o distanciamento social o tempo todo, 7,7% não mantiveram o distanciamento social em momento algum. Áreas mais utilizadas. Então, em primeiro aqui ficou, né, áreas gramadas com 103 respostas, áreas de passeio e os bancos, confirmando que esses 3 locais são locais de interação. Depois vem pista de corrida para exercício, espaço para animais de estimação, pracinhas, playgrounds e assim por diante, contemplando os equipamentos que as praças continham. Caracterização do usuário, 61,5% dos respondentes tinham idade entre 18 e 30 anos. Predominância das pessoas residindo, morando em Santa Maria, com 79,5% no segundo gráfico, e o percentual maior foi masculino, com 57,7%, dando uma caracterização do perfil do nosso respondente do questionário. Frequência que utilizou a praça. Então, a maior frequência ficou com 34%, até uma vez por mês, seguido de 32,1% até uma vez por semana, 24,4%, 2 a 4 vezes na semana, mais de 5, 9,6%. Tempo de permanência. Então, o tempo de permanência que as pessoas mais ficavam ficou de 30 minutos a 2 horas, com 48,1%. Um tempo razoavelmente curto, não muito longo e não muito curto também. Ficou um tempo bom. O horário que as pessoas mais utilizavam a praça se destacou bastante. Aqui é um dos gráficos que teve maior diferença entre as perguntas, né? Então, o que se destacou foi entre as 12 e as 19 horas. Também foi nesse momento que aconteceram as visitações em loco. Então, pode-se dizer que seja o momento que tinha mais pessoas nas praças durante esse horário. Com quem frequentou a praça? Os 3 primeiros, cônjuge, 50%, sozinho, 45,5%, e família, com 44,9%. Atividades que mais desenvolveram na praça: passear com famílias, amigos, 99 respostas, conversar, 94, e descansar, 90. Então, essas foram as 3 primeiras, né? Contemplação do ambiente também vem logo em seguida com 77 respostas. As perguntas de escala Likert, né, de 1 a 7, a primeira perguntava a possibilidade de contaminação pelo vírus da pessoa frequentando a praça, onde 1 significa muito seguro e 7 vulnerável. A gente pode ver que os 3 primeiros pontos foram os mais marcados, que pode induzir, nos diz, né, que as pessoas consideraram a praça um ambiente relativamente seguro em relação à contaminação do vírus. A penúltima pergunta vem em relação à importância que a praça assume para essas pessoas que responderam o questionário. Então, também a escala Likert, né, de 1 a 7, onde 1 é muito importante e 7 irrelevante. A gente também consegue ver que os 3 primeiros itens foram os mais marcados, mas também houve um percentual significativo nos últimos lá, né, que um pouco irrelevante para algumas pessoas a praça durante a pandemia. A última pergunta gerou-se uma nuvem de palavras a partir das respostas que as pessoas digitaram. Então, as mais citadas foram respeito, fiscalização, conscientização, uso da máscara, cumprir distanciamento social, Covid, foram as palavras mais retiradas utilizando o programa para fazer a nuvem de palavras. Aqui a gente traz uma interpretação do que a gente traz aqui o que as pessoas descreveram no questionário, né? Então, elas falam em relação à falta de orientação nos ambientes, falta de fiscalização, falta de materiais de higiene que não foi disponibilizado na praça, como álcool gel, cartazes informativos, melhorias também melhorias na estrutura dos locais
para atender os usuários de forma mais segura, a conscientização também dos próprios frequentadores, né, a utilizar a máscara e cumprir o distanciamento social também foi um item falado, mais participação da prefeitura, né, para tornar os locais mais seguros e também trazer uma orientação aos usuários sobre como proceder a utilizá-lo. Então, esses foram os principais pontos relatados pelos respondentes no questionário. As discussões desses resultados. Então, voltando ao objetivo principal, a discussão do número de usuários. A partir das análises estatísticas, né, do número de usuários observado nas praças em relação aos casos confirmados de Covid, pôde-se apontar que houve o efeito, né, da reportagem desses números de casos no comportamento dos usuários, em que o aumento do número reportado no estado ou no município se traduziu em um número reduzido de usuários quando os casos estavam em alta. Com isso, né, a gente consegue inferir que a percepção do aumento, estabilidade ou redução do número de casos pode sim afetar algumas pessoas na decisão de frequentar ou não as praças. Distanciamento social, né, constatou que o comportamento dos usuários em relação à manutenção desse comportamento também foi alterada em função do aumento progressivo dos casos de Covid no Rio Grande do Sul e no município de Santa Maria. A divulgação da alta de uma semana para outra levou uma parcela desses usuários a respeitar de forma mais efetiva, mais significativa o distanciamento social, colaborando para esse convívio, né, mais seguro dentro do espaço público. Outro ponto essencial também constatado, né, foi a falta de espaços sinalizados, né, as marcações aquelas feitas no chão, separações dos bancos, fiscalização mais efetiva, né, a respeito desse cumprimento do uso da máscara e do distanciamento social foram coisas que não foram observadas durante o tempo de observação das praças. Não houve esse auxílio, não houve essa demarcação no chão, não houve houve também isolamento de áreas, fechamento de áreas, mas não uma instrução de como as pessoas deveriam utilizar os ambientes de forma segura, ou indicações no chão, aquelas marcas de fila, não nas 3 praças não aconteceu durante o recorte temporal da pesquisa. Discussão do uso de máscara, né? O uso de máscara se mostrou um assunto controverso, né, dentro do Brasil, no início, com opiniões distintas, né, percepções variadas a respeito do uso e do não uso, se era uma estratégia viável, se não era, então tem todo esse ponto também. Os resultados obtidos, né, através do software apontaram, né, para um aumento do número de usuários com máscara no ambiente das praças, no momento de altos picos da Ômicron, né, seja também no âmbito municipal ou estadual, também demonstrando um impacto da publicação dessas médias móveis semanais na percepção de seus usuários. A gente pode ver até que tem um memorial da KISS lá ainda. Considerações e limitações, né? Então, o que a gente traz de considerações do trabalho e quais foram as principais limitações que a gente teve? Consideração final. O espaço da praça, sim, ele permite essa vivacidade urbana, durante a pandemia, mas ele é um local de pluralidade de vivência. Então, a gente tem que manter esse local aberto e em funcionamento, mesmo durante uma pandemia, mas adaptando ao uso, né? Então, proporcionar o uso seguro desse local se mostrou um grande desafio, sim, se mostrou para quem fez essa gestão, né? Para quem fez essa administração, fazendo com que esses estudos que analisam os novos usos, os fatores de impacto da utilização e da percepção desses ambientes, adquirissem essa importância, né, durante a pandemia, para que uma estruturação de diretrizes e planos de ação possam surgir, né, para assim proporcionar um uso seguro do ambiente e não inviabilizar o uso, né, das praças. Por quê? Porque a gente pode ter situações semelhantes a essa da pandemia, ou provavelmente também futuras pandemias, e esperamos que o ambiente da praça esteja preparado para receber os usuários, de ver qual que é o maior impacto que acontece, como as pessoas reagem, então já ter esses dados para fazer uma gestão mais efetiva, mais segura. Sendo assim, né, deve-se considerar que a estruturação dos espaços abertos de uso público induzam a manutenção do comportamento, do distanciamento social e do uso da máscara, sem inibir a ocupação desses locais, visto que são, né, de extrema importância os mesmos para a população. Diversas pesquisas
realizadas durante a pandemia ali revelaram que a população sentia falta de área verde, sentia falta de estar na praça, muitas praças foram fechadas. Então, ela se tornou importante, ela é importante durante a pandemia. Essa relação de manutenção também da saúde física e mental, muitas academias migraram para as praças, a parte de relaxamento, de dar uma caminhada na praça, na área verde, tudo isso foi impactado pela pandemia, né? Então, esse estudo apresentou uma análise exploratória do tema, restringe-se, né, a uma única cidade do Rio Grande do Sul, que é Santa Maria, não podendo, desse modo, ser generalizado. Futuros estudos devem, né, investigar a relação entre a percepção de risco e o comportamento do usuário em outros municípios e abordando situações diversas, né, para uma maior generalização do assunto. Para finalizar, as limitações constatadas na pesquisa, né, e alguns próximos passos. Então, a principal limitação, né, foi em relação aos métodos de observação, visto que esses métodos eles foram realizados somente no período vespertino, somente à tarde, não permitindo uma visão completa da ocupação dos espaços da praça ao longo do dia, né? Então, dessa forma, é possível que as praças elas possam ter tido outras ocupações distintas, outros usos durante o período matutino e noturno, que não foi investigado na pesquisa. Em relação à coleta de dados também, informações acessada pelas imagens de vídeo, lá no CIOSP. Essas imagens eram de propriedade de segurança pública, né? A gente não teria acesso, então teve toda a dificuldade de acesso para essas imagens e também a gente não conseguiu a permissão da cópia delas, né? A gente não conseguiu armazenar esses dados para uma futura revisão, para uma conferência de dados, então a gente não tem esses dados armazenados, né? Então, em função disso, a revisão não se mostra possível, visto que os dados eles ficavam armazenados 30 dias e após esse período eram excluídos. Então, trabalhos futuros podem, né, estruturar essa parceria com o órgão responsável, com o CIOSP, né, tem esse monitoramento das câmeras, tanto para diversas outras pesquisas, né, estudo de outros tipos de comportamento. Eles falaram que nunca tinham sido abordados, né, para que as imagens fossem utilizadas em algum estudo científico, apenas para roubo, furto de fiação dos fios da praça, consumo de bebidas alcoólicas, drogas, brigas. Então, as imagens eram mais utilizadas para esse ponto, monitoramento de vandalismo. Então, eles não sabiam como proceder para ceder a imagem para um estudo científico. Agora, já foi dado o primeiro passo, outra estudante que queira fazer, já tem o documento lá, já tem o modelo, então já tem portas abertas para esse estudo. Outro ponto também destacado foi a aplicação do questionário de forma online, né? O ideal seria ter aplicado ele de forma física, de forma que pudesse assegurar que esses respondentes estivessem respondendo a partir da impressão do local, estivessem respondendo lá no local, né? E não a partir de uma percepção removida do espaço público, respondendo em casa. Então, o ideal seria que eles tivessem respondido lá na praça durante a aplicação. Também a aplicação foi de forma digital, pode ser que tenha excluído uma parcela da população que não tem acesso à internet, né? E destaca-se ainda que a amostragem do questionário foi por conveniência, né? Tendo sido enviado a grupos de pesquisa específico, grupos pré-escolhidos, a programas de pós-graduação, a cursos, então foi um público, uma amostragem por conveniência. Poderia ter sido mitigado, né? Esses fatores poderiam ter todos sido mitigados se a aplicação tivesse sido feita em loco. E por último, né, essa pesquisa também apresenta um panorama de um momento pontual da pandemia, que ela continua a se desenrolar, pode mudar o uso do espaço agora com a vacinação. Então, esse estudo é do momento pontual dentro daquele recorte temporal. Com isso, né, pode-se estruturar novos trabalhos comparativos, né, de diferentes momentos da pandemia e também agora pós-pandemia, né, de forma a gerar novas reflexões a respeito das motivações e do comportamento dos usuários em relação a esses espaços que são muito importantes, né, nossos espaços públicos da cidade, né, que cada vez vem ganhando mais importância, a gente tem que sempre manter os olhos ativos em cima deles, né. Bom, pessoal, obrigado por disponibilizar esse tempo, ter assistido a minha apresentação, e é isso, e fico à disposição da banca.